bem-vindos ao seminário. Espero em Deus que o tempo que nós vamos passar juntos seja de grande proveito para a nossa vida. E eu creio que algumas das informações, eu diria muitas delas, vão ajudar os irmãos para o resto da vida, se Deus quiser, na sua caminhada espiritual. Aliás, eu vejo hoje o crescimento de seitas e heresias e a infiltração de ensinos distorcidos no seio da igreja evangélica com muita tristeza. Por outro lado, eu sou obrigado a reconhecer de que se trata de um cumprimento profético. A Bíblia diz que isso aconteceria, que viria tempos em que haveria apostasia e que essas infiltrações aconteceriam. Você pega, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ali Paulo adverte Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, quando Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, de acordo com os eruditos do Novo Testamento, faltava mais ou menos uma semana para ele ser decapitado sob as ordens do imperador Nero. Mas ainda, uma semana antes da morte, a preocupação com Paulo é também doutrinária. Olha o que ele diz. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Paulo não disse, Timóteo, pregue visões, pregue sonhos, pregue revelações. Embora eu acredite que há espaço para isso na vida espiritual, para experiências. Mas o que Paulo enfatiza aqui é pregue a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres ou doutores conforme as suas próprias concupiscências ou mal desejos. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Um dos desafios que várias igrejas, muitas igrejas e muitos pastores estão enfrentando hoje, é quando um pastor trabalha honestamente, ele prega biblicamente, ele é equilibrado, ele é sincero, ele tem integridade, ética, e a igreja dele não cresce. Mas a igreja do picareta na esquina está assim. Aliás, para se fazer sucesso no Brasil hoje, no mundo evangélico, você tem que fazer duas coisas. Ser picareta e ensinar heresia. Quanto mais desonesto parece o líder for, mais seguidores ele vai ter. E quanto mais ele manipular as pessoas, mais as pessoas vão gostar. É isso que está acontecendo. Até parece que muita gente hoje está com aquela atitude. Me engana que eu gosto. Infelizmente, isso tem acontecido. Okay? E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, com esses versículos, vamos passar o estudo. O estudo que nós vamos passar para os irmãos é um resumo do livro Supercrentes. Primeira coisa que eu gostaria de explicar aos irmãos é que vamos falar sobre a questão da teologia da prosperidade. Algumas questões que foram levantadas eu gostaria de explicar. Primeiro, muitos reclamaram de eu ter citado nomes no livro. Onde se viu citar nome das pessoas no livro? Isso é falta de amor, isso é falta de ética. Onde se viu? Isso é um abuso. Logo na capa do livro já aparece o Evangelho segundo Kenneth Hagin, Valnice Milhomens e os Profetas da Prosperidade. Isso, não pode citar nome, está errado isso. E eu respondo o seguinte, estou seguindo o exemplo de alguém na Bíblia. Você vai encontrar, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20, ele dizendo, Himeneu e Alexandre fizeram naufrágio na fé. Paulo denuncia Fileto, que vivia pregando que a ressurreição já havia acontecido. E Paulo não citava o nome só de picareta, não. Ele citava o nome de gente boa também. Você pega, por exemplo, Gálatas, capítulo 2, versículo de 9 a 11. Nesse texto, Paulo diz que Pedro era a coluna da igreja. E o apóstolo Pedro nunca deixou de ser coluna da igreja. Ele foi até a morte. Mas nem por isso Paulo deixou de escrever. Eu resisti Pedro na cara, porque ele era repreensível. Paulo revela nesse texto uma falha que Pedro estava cometendo, e ele põe isso em público, a Epístola de Gálatas. Todas as pessoas que leram a carta aos Gálatas em 2000 anos de cristianismo, ficaram sabendo que um dia o apóstolo Pedro pisou na bola, fez algo que não devia ter feito. Não invadimos a privacidade de ninguém, não questionamos a moral de ninguém. A única coisa que questionamos são posições doutrinárias, à luz da Bíblia, que essas pessoas mesmas trouxeram a público.
Elas não fomos invadir, pesquisar, moral, nada disso. Elas trouxeram esses ensinos a público através de todo tipo de mídia. E em público o dano deve ser corrigido. Então essa é a nossa posição em relação a isso. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos, a tratar sobre a teologia da prosperidade. Em primeiro lugar, não sou contra a prosperidade do povo de Deus. Não sou e nunca fui. Quando o livro saiu, alguns líderes no Brasil começaram a dizer que o Paulo Romeiro é o pregador da pobreza, pregador da miséria. Não, eu não sou. Eu não tenho o menor desejo de sair pregando, e aonde eu passo pregando, os irmãos empobreçam. Nada disso. Aliás, o grande problema da teologia da prosperidade não é a prosperidade, é a teologia, como vou demonstrar para os irmãos. Okay? De maneira alguma. A minha encrenca com a teologia da prosperidade é quando ela diz que o crente tem que ter carrão, tem que ter mansão, tem que ter muita grana no banco, okay? E não pode ficar doente momento algum na sua vida, nem uma gripe. Se ele não tiver carrão, mansão, se ele não tiver muita grana, e se ele ficar, nem que seja gripado, é porque esse crente não tem fé, ele está debaixo do poder de Satanás, ou é porque ele está em pecado. Porque se você for julgar a vida espiritual de uma pessoa pelo tamanho da conta bancária, pelo carrão que ela usa, pela mansão onde ela mora, então nós podemos facilmente concluir que a Xuxa ou o Michael Jackson, eles têm uma comunhão com Deus fora do comum, vocês não acham? E não é por aí. Aliás, em muitas dessas igrejas hoje, Jesus já perdeu o ibope, já não encontra mais espaço. Até palavras importantes da fé cristã, e que fazem parte da Bíblia Sagrada, nessas igrejas não são bem-vindos, onde se viu falar em pecado, falar em santificação, arrependimento, nem menciono isso. O negócio é isso aí, irmão, você é demais, você está por cima, assim por diante, você vai vencer, é mais que vencedor. E olha, tire palavras negativas do seu vocabulário, é a ordem do dia hoje. Ninguém vai me convencer, irmãos. Ninguém vai conseguir provar para mim que Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar um telefone celular. Ninguém vai me convencer que Jesus morreu na cruz para me dar uma BMW. Ou para me dar uma mansão. Porque isso aí até o ímpio tem. Eu conheço tanto ímpio que não tem nada a ver com Jesus. E tem mansão, e tem carrão, e tem celular, tem tudo. Ele foi à cruz para me dar algo que dinheiro nenhum nesse mundo pode dar. A salvação da minha alma. O perdão dos meus pecados. A certeza da vida eterna. Atualmente quem propaga muito isso é Kenneth Hagin nos Estados Unidos. Mas a confissão positiva tem muitas pessoas envolvidas nisso. O ministério de Hagin é grandemente fundamentado em visões. É uma visão atrás da outra. Tudo é baseado em visão. Ele até conta no livro A Autoridade do Crente, na página 38, se não me engano. Eu já vejo aqui, 37, 38. Certa vez Jesus apareceu para ele. E por 1h30 conversou com ele sobre o diabo e possessão demoníaca. De repente um demônio em forma de um macaquinho pulou entre ele e Jesus e começou a gritar. Iac, 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 iac. E ele não conseguia mais ouvir Jesus falar. Jesus continuava ensinando, passando informações, ele não entendia, porque o demônio continuava gritando. E na sua mente, ele começou a perguntar, por que Jesus não faz nada? Por que Jesus não toma uma atitude? Por quê? E como Jesus não tomava atitude nenhuma, ele mesmo acabou tomando uma atitude. Ele virou para o demônio e disse, demônio, em nome de Jesus, cala-te. O demônio caiu no chão. Agora vai embora em nome de Jesus. O demônio foi. Olha o que ele diz na página 38 do seu livro, Autoridade do Crente. O Senhor sabia exatamente o que estava em minha mente. Eu estava pensando, por que Jesus não fez nada? Por que permitiu isso? Jesus me olhou e disse, se você não tivesse tomado uma atitude a respeito, eu não poderia também. Ao ouvir isto, tomei um verdadeiro choque. Eu também, irmãos, ao ler isso aqui, tomei um verdadeiro choque. Ao ouvir isso, tomei um verdadeiro choque. Fiquei pasmo. Respondi, Senhor, acho que não ouvi direito. O que o Senhor disse é que não faria, não foi? Jesus respondeu, não. Se você não tivesse tomado nenhuma atitude, eu também não poderia. Repeti tudo por 4 vezes. Jesus era enfático ao dizer, não disse que não faria, disse que não poderia. Então, eis aqui um demônio com o qual Jesus não pôde tratar, mas o pai da confissão positiva atualmente, que Kenneth Hagin conseguiu tratar. Lamentavelmente, essas coisas têm abundado no meio dos evangélicos, e você encontra isso fartamente até em muitas livrarias evangélicas, ok? Outros nomes ligados, tem vários nomes, não vou tratar de todos eles, mas tem o nome de Bob Tilton, Robert Tilton, que já esteve no Brasil há anos atrás em companhia de Rex Humbard.
E Bob Tilton teve seu ministério completamente destruído, porque muitos abusos foram descobertos. Bob Tilton chegava a pedir dinheiro na televisão, e eu tenho um vídeo disso, profetizando, com lágrimas caindo pelo rosto. E eis, meu servo, eu te digo, se tu enviares a tua oferta, vou eu te abençoar, meu servo. Eu olhei e falei, Deus está mal de grana. Está pedindo, chorando. Está mal. Deus está ruim de grana. E vários outros abusos. Ele foi processado por uma mulher na América do Norte, porque ele mandou uma carta para ela dizendo, hoje é um dia de milagres na vida do teu marido. E o marido já havia morrido há 2 anos. A mulher o processou. Ele também gostava de fazer o seguinte, quando ele distribuía roupa para os pobres, chamava a câmera de televisão do ministério dele. Isso a rede ABC que pegou. E ele distribuía as roupas, quando ele terminava a distribuição, ele tomava a roupa de volta para distribuir em outro lugar. Aí, depois que terminava a filmar, tomava de volta outra vez. Agora, o que acabou com o ministério dele mesmo, é que ele dizia para as pessoas, mande o seu pedido de oração para o meu ministério. E mande a sua oferta junto com o seu pedido de oração. Ou quando o seu pedido de oração chega aqui, eu e a minha equipe, nós espalhamos no chão, ajoelhamos em cima, molhamos com nossas lágrimas, em jejum, em oração, e aquele negócio todo. Aí, de novo, a rede ABC pegou ele e a turma dele, abrindo os envelopes, jogando os pedidos de oração fora no lixo e guardando o dinheiro e cheque. E daquele dia em diante, as ofertas não chegaram mais, o ministério dele foi estrangulado, acabou totalmente. Okay? E Bob Tilton chegou a ser um dos homens que mais comprou tempo na América do Norte, na televisão, um ministério que movimentava cerca de 200 milhões de dólares. O outro nome muito comum aqui no Brasil, o nome de Benny Hinn. Benny Hinn tem estado no Brasil várias vezes, agora Benny Hinn é um enigma. Ele ensina uma heresia, aí os amigos dele caem de pau em cima dele, dizendo, Benny, você está louco? Ele se arrepende, me perdoe, estava errado e tal. Dali a 3 meses ele inventa mais algumas. Aí a turma cai de pau em cima dele, você está louco, Benny? Tá, eu errei mesmo, desculpa, pede perdão e tudo, nunca mais eu falo isso. Dali a 3 meses ele vai inventando. Então é um negócio interessante. Benny Hinn já ensinou as 9 pessoas da Trindade. Benny Hinn já ensinou que Adão era um super-homem, que ele podia voar até a lua, nadar debaixo d'água sem precisar respirar. E que a Eva também era assim. Então você tem lá no Jardim do Éden, super-homem e mulher maravilha. Interessante a combinação. Benny Hinn já ensinou que a mulher foi criada para dar luz pelos lados, porque ela saiu do lado de Adão. Foi por causa do pecado, é que tomou outro rumo, mas tinha que ser por aqui e assim por diante. Benny Hinn ensina que o Espírito Santo tem um corpo, e ele disse que certa vez ele estava orando, aí alguém chamou, Benny, o jantar está pronto. O Espírito Santo agarrou no ombro dele. Fica mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos. Eu acho isso uma dependência doentia de Deus para com a sua criatura, não tem nada a ver. Então, lamentavelmente, isso você encontra essa informação no seu livro Bom Dia, Espírito Santo, é que certa vez ele estava numa cruzada, ele conta isso no livro dele. Aqui está o livro dele em português chamado Sangue. No último capítulo, ele conta que certa vez numa cruzada ele chamou 49 freiras católicas para cantar com ele na plataforma aquele hino grandioso és tu, com grande és tu. E as freiras cantando com ele o hino, levantando seus crucifixos, elas todas com seus hábitos. Depois as freiras o convidaram para visitá-las no convento. E ele foi. E lá na capelinha do convento, todos ajoelhados, Benny Hinn com as freiras, elas orando em língua, profetizando para ele. De repente, enquanto ele estava com a mão levantada, a Madre Superiora veio e colocou a hóstia na boca de Benny Hinn. E ele conta que quando comungou, ele sentiu um fogo, literalmente passando por dentro dele. E ele sentiu os dedos dele tocando num manto de seda. E dentro daquele manto tinha um corpo, o que ele crê ter sido o corpo de Jesus. Bom, esses são os nomes conhecidos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os nomes mais conhecidos é o de R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça, que tem programas na TV Bandeirantes, na CNT, na Manchete. E é uma das pessoas que mais promove os livros de Kenneth Hagin no Brasil, através da sua editora Graça Editorial. Além de R.R. Soares, nós vamos encontrar também a Valnice Milhomes, que foi missionária da Convenção Batista Brasileira, por 14 anos em Moçambique, na África. Ela rompeu com a Convenção Batista, foi para a África do Sul, entrou em contato com os ensinos de Kenneth Hagin, voltou ao Brasil e proclamou grande parte dos seus ensinos. Ultimamente, a Valnice está defendendo a guarda do sábado, usando os mesmos argumentos que os adventistas usam. E, infelizmente, isso tem também produzido transtorno para muitas igrejas. Eu tenho visto até em seminários onde eu dou seminário, membros da diretoria das igrejas
já defendendo os ensinos da Valnice, a guarda do sábado, por influência da Valnice Milhomes. Então é como se fosse a Ellen White ressuscitada. Não vou chegar a esse ponto, mas infelizmente tem alguém defendendo a guarda do sábado. E existe hoje um movimento no Brasil, um movimento de judaização da igreja. Voltar ao Antigo Testamento. Okay? Por exemplo, a festa dos tabernáculos tem que ser agora promovida, tem que ser celebrada pela igreja evangélica. Conheço pastores que já não estão mais fazendo festa de Natal na igreja em dezembro, mas em setembro, e assim por diante. É o que Paulo condena no livro de Gálatas, o galacionismo. Voltar ao Antigo Testamento, voltar à lei. Infelizmente, tem pessoas defendendo isso hoje. Okay? Um dos argumentos que a Valnice usa e que os adventistas têm usado também ao longo das décadas é de que nós não podemos guardar o domingo. Porque como é que se fala domingo em inglês? Sunday. O que significa Sunday? Dia do sol. Está vendo? É no dia de um Deus pagão. É no dia do sol que os crentes estão guardando o dia do Senhor. Isso está errado. Isso é uma abominação. Tudo bem. Como é que fala sábado em inglês? Saturday. Isso, Saturday. O que significa Saturday? Dia de Saturno. Quem foi Saturno? Deus da orgia, da imoralidade, do bacanal. Ficou pior. Além da Valnice, tem Jorge Tadeu. Jorge Tadeu é um engenheiro de Angola, que transferiu-se para Portugal vários anos atrás, fundou o Ministério Maná, uma igreja que cresceu bastante, e hoje você já encontra igrejas Maná aqui no Brasil. Ele tem sido uma influência aqui no Brasil. O Ministério de Jorge Tadeu é extremamente controvertido. A revista Visão de Portugal, uns anos atrás, trouxe uma declaração dele terrível. Ele diz o seguinte: temos que deixar a nossa religiosidade no chão para sermos mais usados por Deus. Recebi isto por revelação divina. Deus me revelou que hoje Ele permite que um crente, um cristão, tenha várias esposas, desde que com isso ele sirva mais a Deus. Depois dessa, nós vamos ter que pedir desculpa para os mormons, a quem criticamos, porque no passado praticaram a poligamia, mas os mormons já aboliram a poligamia em 1890, com um manifesto. Isso faz mais de 100 anos. E hoje você encontra no seio da igreja evangélica líderes defendendo a poligamia. Mas aí não para aí, eu creio que também a Igreja Universal do Reino de Deus tem muito a ver com a teologia da prosperidade, sempre falando em prosperidade, noite dos empresários, e a maneira de levantar dinheiro é tremenda. Ela é uma criatividade imensa, que vai de rosa ungida, lenço ungido, sal grosso, arruda, a arca, tem tudo quanto é coisa, a cama de Eliseu, tem um punhado de coisa que eles vão fazendo. A afirmação que melhor resume a confissão positiva é de que o cristão tem que ser próspero financeiramente e viver sempre livre de qualquer enfermidade. Quando isso não acontece, é porque ele deve estar vivendo em pecado, não tem fé ou está vivendo debaixo do poder do diabo. Será que isso é bíblico? Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Porque é o texto que os adeptos da teologia da confissão positiva usam para dizer que o crente não pode ficar doente. Isaías 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está vendo? Eu não preciso mais ficar doente, dizem eles. Jesus já levou minhas enfermidades. Então o que a confissão positiva prega é que tanto a salvação da alma quanto a cura física ou bem-estar físico estão garantidos na expiação. Ficou crente, converteu-se, não pode mais ficar doente. É o que eles dizem. Essa passagem de Isaías 53 vai aparecer 2 vezes no Novo Testamento. Quando nós temos um texto do Antigo Testamento que aparece no Novo, nós temos que verificar como é que os escritores do Novo Testamento interpretaram aquela passagem. Lembre-se de que é o Novo Testamento que interpreta o Velho, e nunca o contrário. Não é o Velho que interpreta o Novo, é o Novo que interpreta o Velho. Essa passagem vai aparecer em Mateus, capítulo 8, versículo de 14 a 17. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Okay? Quem usar o texto de Mateus para dizer que a cura física está garantida na expiação, no sacrifício de Cristo, vai ter um problema. Aqui Jesus não havia morrido ainda. O que Mateus está nos dizendo então? Lembre-se de que Mateus escreve o seu evangelho aos judeus para mostrar aos judeus que Jesus é o Messias, é o rei de Israel. Mateus chega a citar mais de 50 vezes o Antigo Testamento. E o que ele está dizendo aqui é que dentre as atribuições do Messias, dentre as coisas que o Messias faria, uma delas seria curar os enfermos. É isso que Mateus está nos dizendo. Agora vamos ver como é que Pedro interpretou Isaías 53, você vai encontrar em 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pedro já interpretou enfermidade, lá no capítulo 53 de Isaías, no sentido espiritual. Para o apóstolo Pedro, enfermidade é pecado, não é reumatismo, nem artrite, nem diabetes. Pedro interpreta no sentido espiritual. Se Pedro estivesse falando, se fosse no sentido físico, este versículo de 1 Pedro 2,24 tinha que ser lido da seguinte maneira: levando ele mesmo em seu corpo as nossas doenças sobre o madeiro, para que, mortos para as doenças, pudéssemos viver para a saúde. Mas não é isso que está aí. Pudéssemos viver para a justiça, em contraste com iniquidade. Se alguém ainda tiver dúvida, pergunte para Isaías. Isaías, afinal, Jesus morreu pelas nossas doenças ou pelos nossos pecados? Ele vai responder no versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas diabetes. É isso que está aí? É isso que está aí? Não, o que está aí? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Agora, dê uma olhadinha no versículo 4 de Isaías 53. Olha o que está escrito ali. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Olha, se é verdade que essa turma prega, porque Jesus já levou minhas enfermidades, eu não posso mais ficar doente, a Bíblia está dizendo que ele levou minhas dores, então eu não posso mais sentir dor. Então todo crente, adepto da teologia da prosperidade, se ele der uma martelada no dedo, ele não pode sentir dor, ele tem que gostar. Oh, glória! Porque Jesus já levou as dores. Eu estava dando uma palestra como essa, certa vez, no interior do estado de São Paulo. De repente uma senhora levantou-se no meio do povo dizendo: mas depois que Jesus morreu na cruz, ninguém mais ficou doente na Bíblia. Eu falei: que Bíblia? Porque na minha não está isso. Você vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 5,23. Timóteo, tome um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Ele nunca escreveu: Timóteo, tome um pouco de vinho por causa da sua frequente falta de fé. Não foi isso que ele escreveu. E Timóteo não ficava doente só uma vez por ano, não. Uma vez a cada 2 anos. Constantemente o moço estava reclamando: estou com problema no estômago, estou com problema no estômago. E a Valnice um dia tentou explicar isso no programa de TV, dizendo: só porque Timóteo teve um problema no estômago, isso não quer dizer que eu tenho que ter. É verdade, ela está certa. Eu não preciso repetir uma experiência negativa de alguém na Bíblia. Só porque alguém teve a cabeça cortada, eu não tenho que ter a minha também. Está certo. Mas, por outro lado, Paulo nunca escreveu a Timóteo: Timóteo, o que está errado aí na sua vida? Está faltando fé não, Timóteo? Você não está debaixo do poder do diabo? Tu não está em pecado, não? Não, ele não faz isso. Porque ele sabe quem é Timóteo, que desde a infância conhece as sagradas letras. O moço é bom, o moço é recomendável, o moço tem dons espirituais. Ninguém deve desprezar a sua mocidade. Paulo sabe que Timóteo vive numa natureza afetada pela queda no jardim do Éden, como nós vivemos. A queda transtornou, por exemplo, o cosmos. Por isso que nós temos enchente, terremoto, maremoto, vulcões, tudo isso. A queda transtornou nossas emoções. Por isso a culpa, a ansiedade, a angústia, a tristeza. E a queda transtornou os relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus, os relacionamentos uns para com os outros. Paulo escreve 2 Timóteo 4,20, eu deixei Trófimo enfermo em Mileto. Ele não disse: eu deixei Trófimo em pecado, sem fé em Mileto. E se Paulo estava lá e deixou o irmão enfermo, por que Paulo não orou por ele? E se Paulo orou, por que Deus não respondeu? Nós não sabemos isso. Okay? O próprio apóstolo Paulo vai reclamar de um espinho na carne, nós não sabemos o que é. O espinho na carne, apenas especulações a respeito. E outra, um texto muito importante e que os pregadores da confissão positiva evitam tratar é 2 Reis, capítulo 13, versículos de 14 a 21.
A Bíblia diz que Eliseu morreu da enfermidade que ele tinha. Por que Eliseu morreu enfermo? Porque ele não tinha fé? Porque ele estava em pecado? Porque Eliseu estava debaixo do poder de Satanás? Ora, se você pegar esse texto que eu acabei de citar, você vai ver ali a Bíblia informando que depois da morte de Eliseu, seu corpo já havia apodrecido, a sua sepultura estava aberta, seus ossos estavam expostos. Um soldado morto caiu na sepultura de Eliseu, tocou nos seus ossos e reviveu, foi ressuscitado. O poder de Deus ainda atuava através dos ossos de Eliseu. Isso é que eu digo, é poder até os ossos. Então não tem nada a ver com o que essa turma anda ensinando por aí. Estão dizendo aí que Deus não tem enfermidade para colocar em ninguém. Se Deus tivesse que colocar enfermidade em alguém, ele teria que pedir emprestada para o diabo, porque Deus não tem doença nenhuma para colocar em ninguém. Isso Jorge Tadeu afirma. Falei, errou de novo. Você vai ver, por exemplo, quando Deus está enviando Moisés para o Egito. Vai, Moisés, não vou. Vai, não sei falar. Não, tu tem que ir. Não vou mesmo. Aquela para pôr para ninguém. Tinha que pedir emprestado para o diabo. Será que Deus pediu aquela lepra emprestada para o diabo? Diabo, empresta uma leprazinha aqui, é só para dar uma lição para Moisés, já que eu te devolvo? Não, não creio que aconteceu isso. De maneira alguma. Miriam, a Bíblia diz, foi atingida de lepra pelo Senhor. Foi Deus que atingiu de lepra, não foi o diabo. Você vai ver na história do Antigo Testamento reis que foram atingidos de lepra, foi Deus que os atingiu. Você vê, por exemplo, Zacarias em Lucas capítulo 1, quando ele entra no templo, pai de João Batista. E ele sai de lá mudo porque duvidou da mensagem do anjo. Quem foi que deixou Zacarias mudo? Foi o diabo? Claro que não foi. Uma outra coisa que essa turma faz muito, ensina as pessoas a negar os sintomas da enfermidade. Você decreta a cura e está curado. Porque essa questão da confissão positiva, ela tem as suas raízes num movimento no Nordeste americano, numa seita norte-americana chamada Ciência Cristã. Okay? Uma seita fundada por uma mulher chamada Mary Baker Eddy. E uma das coisas que a senhora Eddy mais enfatizou é de que nada existe, tudo uma ilusão. Ela até tinha uma frase bonita: não existe realidade na dor, nem dor na realidade. Não existe dor, não existe pecado, não existe morte, não existe enfermidade, nada existe. Tudo é uma ilusão da mente. E apesar da senhora Eddy acreditar assim, ela vivia tomando uma morfina que não existia, por uma dor que não existia, num corpo que não existia. Quem hoje segue de perto os ensinos da senhora Eddy, da ciência cristã, é a Seishonoe, a seita otimista do Japão, fundada por um médico japonês chamado Masaharu Taniguchi. A morte entrou na casa dele umas 5 vezes. Um dia ele pegou um livro de linha da ciência cristã e disse: opa, encontrei o segredo, eureka! Fundou a seita, que diz ter hoje mais de 2 milhões de leitores ou seguidores no Brasil. Acho que isso é exagero, mas é o que eles dizem. Então você tem que, toda vez, aquele positivismo. Você é lindo, você é belo, é vencedor, Deus está em mim. Hoje o dia vai ser lindo, maravilhoso, só vive em torno disso. Às vezes você vai ao médico, o médico diz: sinto muito, você chegou tarde demais, não dá mais tempo, não dá para fazer mais nada. Aí o sujeito decreta a cura dele, e declara a cura, determina: eu estou curado em nome de Jesus. Aí pergunta para o irmão: e aí, irmão, tudo bem? Nunca me senti tão bem na vida. Passaram alguns meses, ele já perdeu quase uns 30 quilos, mal consegue parar em pé, nem consegue parar em pé. E você pergunta para ele: e aí, irmão, tudo bem? Nunca me senti tão bem na vida. É perigoso ele estar lá no caixão, já morto, ainda tentar negar a morte. Não existe morte, morte não existe, morte não existe. Mas é isso que estão ensinando por aí. Negar a realidade dos sintomas e assim por diante. E com isso tem provocado o quê? Tragédias. É um ensino que mata, irmãos. Como é que nós vamos continuar falando sobre a proibição da transfusão de sangue, da testemunha de Jeová, que tem matado milhares de pessoas ao redor do mundo, se agora evangélicos estão ensinando isso? O caso de um pastor que foi orar por um diabético na igreja dele, orou, repreendeu a enfermidade e disse: irmão, agora vai, porque tinha que tomar insulina todo dia. Irmão, agora vai para casa, come 2 quilos de açúcar para provar que tu está curado. E o irmão foi, comeu 2 quilos de açúcar. E de fato, nunca mais precisou tomar insulina. Porque não se aplica insulina em defunto. Isso tem acontecido. E eu coloquei no livro Supercrentes o caso de um garoto nos Estados Unidos chamado Wesley Parker. Até há um filme que a Rede Globo levou ao ar há uns 2 anos atrás, chamado Milagre Prometido. Foi feito em cima desse livro, chamado em inglês We Let Our Son Die, Deixamos Nosso Filho Morrer, que conta a história de um garoto de 11 anos de idade chamado Wesley Parker. Sofria de diabetes crônica, tinha que tomar injeção de insulina todos os dias. A família era crente. No domingo à noite, os pais estão na igreja com o garoto. Lá veio o pregador da confissão positiva, pregou, chamou as pessoas à frente. Nada errado, eu também chamo.
Aí trouxeram o garoto. O que é que o garoto tem? Diabetes crônica. Tem que tomar insulina todo dia. Crê que Jesus cura? Cremos. Crê que vai curar agora? Cremos. Aí ordenaram, determinaram, exigiram, amarraram, decretaram. Está curado em nome de Jesus. Não tem mais remédio. Vocês não imaginam a situação dos pais voltando para casa aquela noite dentro do carro. O pai no volante, a mãe do lado, o garoto atrás. Lágrima descendo pelo rosto dele. Na segunda-feira, o garoto, por causa do costume do hábito, já estava indo para a geladeira pegar a seringa. A mãe, Jesus já te curou, filho. Mas ele começa a ir toda hora no banheiro. Na terça-feira ele está de cama, na quarta-feira começa a entrar em coma. E remédio, não tem remédio. Mas olha os sintomas. Sintomas são mentiras do diabo. Não acredite nos sintomas. Jesus já o curou. E o garoto se aproximando da morte e os pais endurecidos, não tem remédio. E para entendermos isso, eu vou citar aos irmãos uma frase de Corrie ten Boom, aquela mulher de Deus que escreveu o livro Refúgio Secreto. Ela disse uma frase que mata essa charada para a gente. Quando o inimigo não consegue nos impedir de crer, ele então nos empurra para o outro extremo, onde nós passamos a crer de maneira desequilibrada, extremista, totalmente antibíblica. De repente, onde a gente não consegue nem amar os próprios entes queridos. De repente, a reputação dos pais passou a ser mais importante do que a vida do filho. Não tem remédio. O que vão dizer de nós lá na igreja? Que nós não tivemos fé, não ficamos firmes, não soubemos esperar. Não tem remédio. E não podia dar noutra. O garoto morreu. Com a morte do garoto, seus pais chamaram os amigos e os irmãos da igreja, não para um funeral, mas para um culto de ressurreição, porque o garoto ia levantar na hora do culto. Embora tivesse sido um culto longo, o garoto não levantou. Os pais não queriam sepultar o menino, porque o garoto ia levantar a qualquer momento. Foi preciso a polícia intervir para que o garoto fosse sepultado. Os pais foram levados ao tribunal na América do Norte e foram condenados. Um grupo de irmãos conseguiu aproximar-se daquele casal e ajudou aquele casal a reconstruir a vida espiritual. A confissão positiva, também chamada teologia da prosperidade, tem deixado no seu rastro um caudal de pessoas que não conseguem mais crer em Deus nem na Bíblia, porque eles fizeram tudo direitinho, aplicaram a fórmula, decretaram, determinaram e não aconteceu. Robert Freeman, um pastor batista que deixou a sua denominação e fundou seu próprio ministério no estado de Indiana, ok? E esse homem não era um boboca, ele era um PhD do Antigo Testamento, professor de seminário teológico. Deixou-se levar por essa corrente. Robert Freeman chegou a matar cerca de 100 pessoas na sua igreja, porque os irmãos não procuravam médico, não tomavam remédio, nem podia pedir oração por enfermidade. Quando pedir era assim, irmãos, orem por mim, eu estou muito bem, mas eu preciso da oração dos irmãos. Eu quero dizer para vocês que eu creio na cura divina. Eu oro pelos enfermos. Às vezes eu oro por uma pessoa doente, ela sara na hora. Às vezes eu oro, ela piora. E às vezes eu oro, ela morre. Mas nem por isso eu vou deixar de orar. Orar pelos enfermos é como pregar o evangelho. Às vezes eu prego, a pessoa aceita. Às vezes eu prego, a pessoa rejeita. Porque Jesus não me enviou para salvar, Ele me enviou para pregar. Quem salva é Ele. A mesma coisa em relação à oração pelo enfermo. Eu só posso orar, eu não posso curar. Quem cura é Deus. Tem pessoas que Deus cura na hora. Tem pessoas que Deus cura ao longo de um processo, porque Deus certamente quer ensinar alguma coisa para o paciente ou por aquelas pessoas em volta dele. E tem aquelas pessoas que Deus só vai curar no momento em que lhe trouxer maior glória. E tem aquelas pessoas que Deus escolhe não curar. E não me pergunte por quê, porque Ele nunca me disse por quê. Você consegue explicar Atos capítulo 12? Tiago está preso na prisão, Pedro também está preso. Pedro recebe um anjo para tirar da prisão e Tiago é decapitado. Por quê? Nós não sabemos por que Deus deixa um morrer e o outro é tirado com todas as honras da prisão. São coisas que pertencem à soberania de Deus. Mas eu posso garantir para você uma coisa, nenhuma oração na face da terra pode estar acima da soberania de Deus ou da vontade de Deus. Eu sei que vai chegar um dia em que Deus vai curar a todos, na ressurreição. Ninguém vai ressuscitar aleijado, com cicatriz, arrastando uma perna. Ninguém vai ressuscitar banguelo ou careca. Então Deus vai curar a todos. E outra, a Bíblia não tem nada contra a medicina. Não, tanto que um dos homens da Bíblia era médico. E quando Paulo fala sobre Lucas, lá no final da carta aos Colossenses, Paulo fala com carinho. Paulo não diz Lucas o médico safado, não, ele diz Lucas o médico amado. E Paulo levou Lucas nas suas viagens missionárias. Ele não olhou para Lucas e disse assim, você quer ir comigo? Por quê? Meu médico é Jesus, não precisa de médico não. Se eu ficar doente, Jesus me cura. Não, ele, vamos Lucas, a gente nunca sabe, né Lucas, vamos juntos. Paulo não dispensou a medicina. E outra, irmãos, toda cura, direto ou indiretamente, vem de Deus. Nenhum cientista abre a mão no laboratório dizendo, haja remédio, e o remédio aparece.
Ele tem que pesquisar uma substância que Deus já colocou na natureza. Então toda a cura, direto ou indiretamente, ela vai vir de Deus. E existe uma enfermidade que não tem oração que cure. Não tem nada. Tem uma que não tem quem dê jeito. Sabe qual é? A última. Aquela que vai te levar. Aquela não tem jeito. Você tem que. Alguma coisa vai ter que acontecer para você morrer. Alguma coisa. Alguma coisa acontece naquele período entre o último fôlego e a morte. Então aquela lá não tem quem dê jeito. Senão você não vai nunca. E um dia você vai ter que ir. Nós vamos ter que ir. A taxa de mortalidade ainda é 1 por pessoa. E todos nós vamos chegar lá. Quando diz, se estiver alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja para ungir o enfermo com óleo. A oração da fé salvará o enfermo. Se houver pecado, seriam perdoados. Eu creio que ali o arrependimento é a oração da fé. Então a fé está envolvida ali. Eu creio que quando, por exemplo, o enfermo chama alguém para orar por ele, é porque ele já está o quê? Ele está colocando a sua esperança em Deus. Tá? Ele está colocando a sua fé em Deus. Se ele chama alguém, eu quero ser ungido por óleo, quero que os irmãos da igreja venham e orem por mim, porque Deus é a solução para mim agora. As pessoas estão ouvindo o que elas querem ouvir. Outra coisa, a nossa inclinação já é para essas coisas. Você não precisa, por exemplo, ensinar um crente a gostar de dinheiro. E eu ouvi um pastor da Universal um dia na televisão ensinando os crentes a gostar de dinheiro. Tem que gostar de dinheiro, meu irmão. Você tem que gostar, senão o dinheiro não chega. Tem que gostar. E ele contando. Eu, quando era criança, eu gostava tanto de dinheiro que eu roubava a carteira do meu pai. Ele contando. Quando alguém coloca o dinheiro como a primeira coisa, a coisa principal na sua vida. Infelizmente isso tem acontecido. E tudo aquilo que ocupar o primeiro lugar na nossa vida, ou tudo aquilo que ocupar o primeiro lugar na sua vida, é o teu Deus. E o primeiro lugar, Jesus nunca vai negociar. Ou ele ocupa o primeiro lugar na sua vida, ou não ocupa lugar nenhum. Tenha em mente que o dinheiro, ele é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Se você controlar o dinheiro, vai ser uma bênção. Agora, se ele passar a te controlar, vai ser uma desgraça, uma tragédia. E outra, quanto mais dinheiro nas mãos de um crente equilibrado, mais o reino de Deus vai ganhar. Quanto mais dinheiro nas mãos de uma igreja equilibrada, mais o reino de Deus vai ganhar. A própria história da igreja revela, por exemplo, as missões modernas. Por que missionários foram enviados para a China, para a Índia, para a África? Por que as missões cresceram? Homens de Deus e mulheres de Deus abriram as suas entranhas de misericórdia, abriram as suas mãos e contribuíram com as missões com grandes somas de dinheiro. E tem aquele crente que, se ele enriquece, a vida dele vira um transtorno depois, ele não quer nem saber do evangelho. Eu conheço um caso assim, de um irmão que era paupérrimo. Ele se converteu numa igreja pentecostal. E vinha para a igreja descalço, porque não tinha o que calçar, de tão pobre que ele era. Mas era uma alegria. Aleluia, glória a Deus, o tempo todo na igreja assim. Passado uns tempos, o irmão apareceu na porta da igreja com um caminhão velho, caindo aos pedaços, e alegre. Foi Jesus que deu, graças a Deus, e contente. Passado uns tempos, o irmão aparece na porta da igreja com um caminhão menos velho. Ele trocou aquele caindo aos pedaços por um melhorzinho. E ele alegre, glorificando a Deus. Um dia o irmão aparece na porta da igreja com um caminhão zero. E ele, foi Jesus que deu, aleluia, está contente. Aí veio o segundo caminhão, veio o terceiro, o 10º, o 20º. De repente o irmão arranjou uma frota de 100 caminhões. Mas o irmão não vinha mais na igreja. Cadê o irmão fulano e tal? E você acha que um homem daquele tem tempo para vir na igreja? Com tanto empregado para pagar, documento para assinar, gente chamando aqui, reunião com a autoridade, dali não tem mais tempo. 10 anos sem vir à igreja. Acabou a vida espiritual daquele homem. 10 anos depois, um dia à noite, ele entrou de novo. Aleluia, glória a Deus. O que aconteceu, irmão? Perdi tudo, mas estou aqui de novo. Deus sabe quem é que tem estrutura para receber muita grana. Então, toma cuidado. Eu nunca vou pregar contra o dinheiro, nunca vou dizer para alguém, irmão, tem um emprego bem, você ganhar pouco, de maneira alguma, irmãos. Essa é a minha encrenca com a teologia da prosperidade, quando ela só prepara as pessoas para o sucesso. Você não vai ter problema na vida. Vai ser um mar de rosas, é uma maravilha, você vai ter só viagens. Não, irmão, a vida é marcada de adversidades. Essa é a minha bronca com essa teologia, porque ela só prepara os seus adeptos para o sucesso e esquece de prepará-los para as adversidades da vida que surgem muitas vezes. Eu até tenho bronca daquele pregador que fica enganando o público na hora de fazer apelo. Vem para Jesus, vem, sua vida vai mudar, vai ser um mar de rosas, nunca mais você vai ter problemas. Às vezes é o contrário.
Às vezes o sujeito até que está vivendo a vidinha dele tranquila, bebendo as suas pingas, jogando seu palitinho lá no boteco, fumando o seu cigarro. Ele aceita Jesus, a vida vira uma encrenca. Já os parentes viram contra ele, os familiares, os filhos, tudo isso. É uma luta. O momento que nós estamos atravessando, um momento delicado. Eu gosto da perspectiva bíblica, eu gosto do que está em Provérbios capítulo 30, versículos de 7 a 9, quando o escritor diz: 2 coisas te pedi, não mas negue antes que morra. Afasta de minha vaidade a palavra mentirosa, não me des nem a riqueza e nem a pobreza, mantém-me da minha porção acostumada. Eu gosto do que está escrito em Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam rebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Vou ler para vocês uma citação que coloquei de Chuck Swindoll, no livro Supercrentes. Eu creio que está na página 50 ou 48. Olha o que diz esse líder, grande líder evangélico na América do Norte. Hoje ele é presidente do Seminário Teológico de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: falando de forma geral, há 2 tipos de testes na vida: o da adversidade e o da prosperidade. Dos 2, o da prosperidade é o mais difícil. Porque quando a adversidade chega, as coisas se tornam simples. O alvo é a sobrevivência. É o teste de manter o básico, como comida, roupa e moradia. Mas quando a prosperidade chega, cuidado. As coisas se complicam. Porque todos os tipos de tentações sutis chegam também exigindo satisfação. E é em tal circunstância que a integridade da pessoa é colocada à prova. Eu sou levado a crer que quanto mais dinheiro, mais se peca. Porque tem muito pecado aí que o pobre não tem dinheiro para entrar para pecar, para pagar o pecado. Então, a pessoa, quanto mais dinheiro, mais tentada ela vai ser. Uma outra coisa, a teologia da confissão positiva, da prosperidade, ela tem produzido crentes arrogantes. Eu conheço pregador, sei quem é, poderia até dizer o nome dele aqui. Que ele chega numa igreja com 800 pessoas, a maior parte da igreja são pobres, e diz: olhem para este terno. Quanto vocês acham que o servo do Senhor pagou neste terno? Pois é, paguei $800. Porque um servo do Senhor, um filho do rei, não pode colocar qualquer coisa no corpo. Né? E este par de sapatos que o servo do Senhor está usando para levar o evangelho da paz. Quanto vocês acham que o filho do rei pagou nesse par de sapato? Eu vou dar uma dica, é importado. Quanto vocês acham? Pois é, esse aqui eu paguei $450. Sabe, porque o filho do rei não pode pôr qualquer coisa nos pés. E ele ainda continua contando. Há poucos dias cheguei no aeroporto de Cumbica. E eu disse: estou saindo com as minhas malas. E veio o irmão me buscar no aeroporto. E quando eu cheguei perto do veículo do irmão, eu dei uma bronca nele. Irmão, vai embora. Vê se arranja um carro para vir me buscar, porque eu sou filho do rei, não ando de Fusca. Um pastor na Bahia, ele conta de público. Eu sei quem é também. Conta de público. Pois é, irmão, lá na minha igreja, veio o irmão falar comigo depois do culto, dizendo: pastor, vamos lá orar. O senhor me deu um carro, eu queria que o irmão orasse pelo carro. Vamos lá, irmão, vamos lá orar. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu não orei. Repreendi aquele irmão. Irmão, não vou orar, porque isso aí não foi Deus que te deu, isso aí foi o diabo que te deu, porque Deus não dá Fusca para ninguém. Os pregadores da teologia da prosperidade ou da confissão positiva chegam a dizer que Jesus era muito rico, Jesus usava roupa de grife. Se Jesus estivesse vivendo na terra hoje, estaria usando marcas de Pierre Cardin. Jesus era tão rico que morava numa mansão. Jesus tinha tanto dinheiro que teve que contratar um tesoureiro. Porque só contrata um tesoureiro quem tem muita grana. E dizem que Jesus era tão rico que o tesoureiro roubava e ninguém percebia. Então quero apresentar Jesus como modelo de homem rico para nós financeiramente. E não é isso que eu vejo na narrativa do Novo Testamento. Você vê, por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 24, quando Jesus foi apresentado no templo pelos seus pais, Maria e José. A Bíblia diz que José e Maria fizeram a oferta do pobre, ofereceram um casal de pombos. Por que José e Maria não ofereceram um novilho, um cordeiro? Por que não ofereceram um carneiro? Porque os dois estavam em pecado? Porque não tinham fé? É lógico que não. Você vê em Mateus capítulo 22, versículo 19 a 21, quando alguém perguntou para Jesus: é lícito pagar o tributo a César? Jesus não enfiou a mão no bolso e tirou uma moeda? Não. Ele disse: gente, alguém tem uma moeda aí para me emprestar? É só para contar uma historinha, já devolvo. Ele teve que emprestar uma moeda de alguém. Ele não tinha moeda com ele. Em Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27, Jesus foi acusado de não pagar imposto. E era verdade. Chamou Pedro e disse: Pedro, estão dizendo aí que a gente não pagou imposto. É verdade, mestre.
E pior, Pedro, não temos dinheiro para pagar imposto. Então você encontra Jesus no meio de uma crise financeira. Então a falta de dinheiro não significa maldição. Tem gente aí hoje confundindo pobreza com maldição, dizendo que crente pobre é crente maldito. Isso não tem base bíblica. Nunca aceite isso acontecer com você. Que crente doente é crente maldito. Eu tenho até visto alguns desses pessoal fazer o seguinte. Aí, vem para frente os enfermos, vamos orar agora. E aí vem a nossa irmã Maria Aparecida, 78 anos de idade. Tem mais de 60 anos de crente, mulher de Deus, mulher fiel. E ela vem para receber oração. E aí, irmã, qual é o seu problema? Irmão, não estou ouvindo direito, irmão. Vamos orar. E na oração já começa a expulsar o demônio da irmã. Demônio da surdez, sai dela agora em nome de Jesus, pelo amor de Deus. A mulher, uma serva de Deus, com 78 anos de idade, será que ela não pode envelhecer em paz e perder um pouco da surdez? Isso é um processo normal no nosso corpo. Ela não está com demônio coisa nenhuma. A soberania de Deus é a doutrina que afirma que Deus é supremo, tanto em governo como em autoridade sobre todas as coisas. Em outras palavras, Deus é a única pessoa que faz o que quer, como quer, quando quer, do jeito que quer, com quem quer, sem precisar dar satisfação para ninguém. Porém, nos círculos da teologia da prosperidade, a soberania de Deus é jogada às farmas. Ao invés da pessoa orar, Senhor, eu te peço, eu te suplico, eu te rogo, eu humildemente solicito ou te peço. A pessoa começa, eu determino, eu reivindico, eu decreto, eu exijo, e assim por diante. Já não se usa mais o verbo pedir, nem o verbo suplicar, agora é exigir, é decretar, determinar, é mandar em Deus. Eu pergunto, Senhor ou office boy? Este livro de Kenneth Hagin, Zoe, A Própria Vida de Deus, na página 79, ouça só o que ele diz. A justiça, porém, significa alguma coisa a mais. Se eu permanecer em Deus e junto dele, meus direitos estarão plenamente assegurados. Ninguém poderá oferecer-me nada melhor. Nem o próprio Senhor Jesus tem uma posição melhor diante de Deus do que você e eu temos. Irmãos, nem Jesus tem uma posição melhor do que eu diante de Deus. E eu todos esses anos pensando que Jesus fosse o meu mediador, mas na verdade ele não pode ser porque ele não está melhor do que eu. Você já imaginou o absurdo dessa declaração? E uma outra coisa que se fala muito na teologia da prosperidade é que você deve exigir os seus direitos diante de Deus. Você tem direitos no trono e você tem que exigir os seus direitos. Agora que eu quero que você anote a diferença entre misericórdia e graça. Põe lá, misericórdia. É Deus não me dar o que eu mereço. Eu mereço a separação de Deus, a condenação, a ira de Deus, o castigo. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele não me dá o que eu mereço. Graça é Deus me dar o que eu não mereço. Eu não mereço perdão, salvação, vida eterna, comunhão com Deus. Não mereço paz, não mereço o céu. Mas Deus, na sua graça, Ele me dá o que eu não mereço. Agora, se misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço, porque eu mereço o inferno, condenação, a ira de Deus, a destruição, e Deus, na sua misericórdia, não me dá o que eu mereço, vai lá no trono de Deus exigir o que você merece. Vai lá. Para ver como é que você sai de lá. No mínimo, arrebentado da cabeça aos pés. Essa turma não tem ideia do que eles estão fazendo. Outra coisa, reivindique os seus direitos, irmãos. Ora, quando é que nós reivindicamos os nossos direitos? Quando o patrão é safado, passa a gente para trás, não cumpre o contrato, mente, falsifica, aí, e assim por diante. É por causa da safadeza do patrão. Aí a gente faz o quê? Qual é a melhor maneira de reivindicar direito que nós conhecemos? Fazendo greve. Eu queria ver os adeptos da confissão positiva fazendo greve na igreja. Então, muito cuidado, porque isso de fato tem acontecido. R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça, chega a ensinar que você nunca pode colocar na sua oração aquela frase, se for da tua vontade. Qualquer pessoa que colocar essa frase na sua oração, a sua oração já fracassou. Okay? Nunca faça isso. Frederick Price, um pastor de um grande ministério em Ventura, na Califórnia, nos Estados Unidos, chega a dizer, Deus não tem qualquer poder de interferir neste mundo. Quando Deus quer fazer alguma coisa neste mundo, se Ele quiser fazer alguma coisa neste mundo, Ele tem que pedir permissão para mim e para você. E eu não sabia que eu estava com essa bola toda. Mas nós vamos encontrar até mais. Nós vamos encontrar Paul Yang Cho, agora com o novo nome, Davi Yang Cho, no seu livro A Quarta Dimensão. Quantos de vocês conhecem esse livro? Já viu? Ok. No livro A Quarta Dimensão,
Paul Yang-Cho pediu 3 coisas para o Senhor. Ele pediu uma escrivaninha, uma cadeira com rodinhas e uma bicicleta. Bicicleta a turma não esquece. Mas Deus não respondia. E os dias foram passando, mas eu já pedi, por que Deus responde? Eu já pedi, porque Deus não responde. E um dia descobriu o porquê. Eu esqueci-me de especificar os meus pedidos diante de Deus. Por isso que Deus não responde, deve estar todo confuso lá em cima. Então ele especificou: Senhor, a escrivania eu quero madeira tal, feita com essas medidas assim, assim. A cadeira com rodinhas eu quero com esses detalhes. E a bicicleta eu quero cor tal, número tal, fabricada nos Estados Unidos. Quando ele orou assim, é como se Deus respirasse aliviado no céu. Ai, Gabriel, estava aqui confuso sem saber o que fazer. Agora especificou, agora nós já sabemos que nós temos que responder. Sabe o que ele diz no livro A Quarta Dimensão? Depois que eu aprendi a especificar os meus pedidos diante de Deus, eu não tive mais medo de Deus errar na entrega. Como é que fica isso à luz de Mateus capítulo 6, versículo 8? Vosso Pai Celestial sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Como é que fica isso à luz do Salmo 139? Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que tudo tu sabes, Senhor. Irmãos, a Bíblia não proíbe o cristão de especificar os seus pedidos diante de Deus. Eu também não posso proibir, porque a Bíblia não proíbe. Agora, o que você não pode fazer é vir aqui no púlpito e dizer: irmãos, tem que especificar, irmão, você não sabe o que fazer, porque aí você agride a onisciência de Deus. Mas cuidado quando começa nessa de querer ensinar a Deus como é que Ele pode te abençoar. Entre a sua vontade e a de Deus, qual que é a melhor? A dele. Eu estava dando uma palestra como essa na zona leste da capital, em São Paulo. Depois que terminou a palestra, veio um rapaz conversar comigo. Pastor, você sabe que é do jeito que o senhor falou mesmo? Porque eu estava orando por uma esposa. E eu pedi uma esposa alta, veio baixa. Eu pedi loira, veio morena. Eu pedi magrinha, veio gordinha. Veio tudo o contrário, pastor. Mas, pastor, meu casamento é uma benção. Eu falei, é isso que importa. Deus sabe o que é melhor para nós. Eu acho, irmãos, que é uma tremenda demonstração de fé quando você chega diante de Deus e diz: Senhor, eu sou teu. Faça de mim o que o Senhor quiser. Eu sou barro, tu és oleiro. Isso é muito melhor, porque Deus só quer o melhor para nós. Eu queria falar alguma coisa sobre uma onda que existe por aí no Brasil hoje, dizendo: há poder em suas palavras. Suas palavras têm poder. Tem até um livro escrito marido das outras dentro das igrejas. Ela olha no homem e diz: é meu em nome de Jesus. Mas irmã é casada. Mas a esposa vai morrer, vai separar, vai vir para mim. Eu já decretei, é meu. A coisa está séria. Hein? Então, com esse negócio de decretar, estão ensinando essas coisas para aí. Decretar isso, decretar aquilo. E dizendo que as nossas palavras têm poder, que aquilo que você fala vai se cumprir. Eu mostro no livro, por exemplo, 1 Samuel 27:1. Davi faz uma declaração negativa. Ele diz: ora, algum dia morrerei pela mão de Saul. E Davi, você estragou tudo. Você ia ser rei em Israel, mas suas palavras têm poder, Davi. E agora Saul vai te matar. Você acabou de decretar sua morte pelas mãos de Saul. Pergunto a vocês aqui hoje à noite: Saul matou Davi? Não matou. E nem poderia matar. Por quê? Porque Deus já havia dito através do ministério de Samuel que Davi seria rei em Israel. Davi falou isso no momento de fraqueza. Ele estava sendo caçado por Saul. Agora, entre as palavras de Deus e a de Davi, é a de Deus que prevalece. E Davi vai ser rei de Israel com toda certeza. Em Marcos capítulo 9, versículo 23 e 24. O pai do garoto possesso vem para Jesus pedindo ajuda. Senhor, faz alguma coisa pelo meu filho. O diabo joga na água e no fogo. E Jesus diz para aquele pai: se você crê, tudo é possível ao que crê. E ele diz: eu creio, Senhor. Parabéns, amigo. Agora eu vou libertar o teu filho. Você acabou de fazer uma confissão positiva, dizendo que crê. Mas não é isso que acontece. De repente o pai daquele menino estraga tudo. Só que ele diz para Jesus: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu não creio coisa nenhuma, eu não consigo crer. O que Jesus faz com ele? Agora, amigo, não posso te ajudar mais. Mediante a sua incredulidade, esquece, eu não vou operar. É isso que acontece? Não. Ele vai atender o pai do garoto. Apesar da impossibilidade de crer, o seu filho vai ser liberto. Porque acima da dificuldade de um pai de crer, está a graça, o amor e o poder de Jesus. E é o de Jesus que prevalece. Graças a Deus. Fala-se muito em unidade hoje no povo de Deus. Eu também sou a favor da unidade. Tanto que eu prego em muitas igrejas diferentes. Mas a nossa unidade tem que ser em torno da verdade e não do erro. Não podemos estar unidos na heresia, mas em torno da verdade. E, infelizmente, essas coisas têm acontecido.
Em quase 26 anos de fé cristã, eu nunca vi tanta baboseira doutrinária no seio da igreja evangélica como estou vendo atualmente. E até igrejas que uma vez foram firmes, equilibradas, sucumbiram a essas novidades, ventos de doutrinas, e aí entra até igrejas tradicionais. Nós vamos ver que muitas igrejas evangélicas hoje são marcadas por uma sede, uma avidez de novidades. Ela quer a religião show. Divirta-me. A turma quer vir na igreja para ser divertido. Eu estava até comentando com o pastor sobre a situação de muitas igrejas na América do Norte hoje que estão enviando seus obreiros para Hollywood para aprender técnicas de manipular a massa. E numa delas, o pastor, quando ele está encerrando o culto e começa a dar a bênção final, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, ele começa a ser elevado ao ar. Porque ele tem fios invisíveis presos no corpo dele, é tudo por equipamento. E à medida que ele vai dando a bênção e vai sendo elevado, já tem fogos de artifício, jogo de luz piscando sobre a congregação e tudo isso. E cada domingo eles têm que apresentar uma novidade para que o povo venha à igreja. O ibope de Jesus anda bem fraco. Eu conheci o evangelho aos 19 anos de idade. E quando eu aceitei Jesus, eu estava muito bem. Eu tinha um bom emprego na Embraer, eu tinha grana no bolso. 19 anos, eu era muito mais bonito que sou hoje. Solteiro, morava sozinho, ninguém para mandar no meu nariz. Eu me divertia como eu queria. Eu não precisava de Jesus quando eu vinha a Jesus. Financeiramente, socialmente, eu estava muito bem. Tinha meus amigos, minhas diversões, meus programas, grana, sustentava o meu vício muito bem. Mas dentro de mim, um vazio tão grande que só alguém do tamanho dele conseguiu preencher. Irmãos, eu pirei quando encontrei com Jesus. Aquela loucura santa. Eu tinha vontade de rir e de chorar. Não sabia qual que eu fazia. Se eu chorar para depois rir, ou se rir para depois chorar. Eu fazia os dois. Eu ria e chorava. Eu andava pela rua, a turma olhava para mim e ficava com dó de mim. Coitado, aquele moço, tão novo, já ficou lelé da cuca. Mal sabiam eles a alegria da salvação, o gozo do Espírito que eu tinha na minha alma. E isso nunca acabou. É Cristo quem nos prende, Cristo que nos atrai. Cristianismo é paixão por Cristo. É gamação por Jesus. Não é a igreja bonita, não é o conforto, não é o ar-condicionado, não é a programação, não é um teatro que vai fazer. Cristo me atrai, Ele me prende com cordas de amor. Tem que ser isso. Uma outra coisa que marca a igreja brasileira hoje é uma aversão pela verdade. Eles não conseguem mais ouvir a sã doutrina. Certos vocábulos da Bíblia, certas posições bíblicas importantes, já não se pode falar mais, ofende as pessoas e tudo isso. Não querem mais saber disso. Eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tenho visto Deus operar. Oro pelos enfermos também. Creio tanto no poder de Deus, que às vezes eu vou num velório, chego perto do caixão e digo baixinho, levanta em nome de Jesus, levanta em nome de Jesus. Um dia ainda vai dar certo. Eu só quero, irmãos, o meu maior desejo, que você não vire presa fácil de ninguém. É só isso que eu quero. E isso é querer mal? Não, eu quero que você seja livre em Cristo. Ninguém de vocês precisa ser escravo de nenhum charlatão por esse mundo afora. Você pode ser firme em Cristo, viver uma vida espiritual saudável. É isso que eu desejo para você.